Oi gente, tudo bom? Meu nome é Bianca e eu vou estar dando continuidade à nossa sequência de devocionais do livro Gálatas para você, do Timothy Keller. E hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 4, que é referente aos capítulos 2, de 11 a 21 do livro de Gálatas. Se esse é o seu primeiro vídeo, se você encontrou a gente por acaso, eu super aconselho você estar vendo os outros vídeos do YouTube para você estar se situando um pouco mais nos nossos devocionais. Então, gente, se vocês se lembram, no último capítulo a gente falou um pouco sobre a tensão que ocorreu entre Paulo e Pedro lá em Antioquia. Paulo teve que repreender Pedro porque ele não queria comer junto com os outros gentios, que também eram cristãos, na frente dos outros judeus, porque ele ficou com medo do julgamento deles. Então Paulo, enquanto estava repreendendo Pedro, precisou lembrar ele de algumas verdades fundamentais do Evangelho. A verdade de que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça de Deus. Por isso não faz sentido a gente fazer discriminação entre as pessoas ou se sentir melhor do que outras pessoas, porque todo mundo é pecador e todo mundo precisou ser justificado pelo sacrifício de Cristo. Então, quem vem de tradição protestante ou evangélica já deve ter ouvido bastante sobre justificação pela fé, de que a nossa justificação não é por obras, mas esse é um conceito que precisa ser sempre lembrado novamente. Então Pedro, realmente que foi discípulo de Jesus e que passou a maior parte da vida pregando o Evangelho, precisou ser lembrado por Paulo sobre essas verdades fundamentais. Então vamos acompanhar a leitura versículo a versículo. Em Gálatas 2:16 fala assim: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então aqui Paulo ele reintroduz a doutrina da justificação, que fala que nós somos justificados apesar dos nossos pecados. Deus nos declara justos independentemente das nossas ações e independentemente da nossa observância da lei. No versículo 19 ele fala: Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quando ele fala que morreu para a lei, não significa que Paulo agora acabou com todas as leis, ele virou um super anarquista que é contrário à existência de leis. Mas na verdade, ele fala que a lei não pode ser um meio para a salvação. Então ele morreu para a lei no sentido de que aquilo não é o que vai trazer a justificação dele. E quando ele fala que por meio da lei eu morri para a lei, significa que a lei foi o instrumento pelo qual ele percebeu que ele estava morto, que ele era incapaz de ser salvo. Então a lei ela foi dada para que a gente percebesse o quanto nós somos incapazes de ser perfeitos, o quanto nós somos maus e como nós somos pecadores. Então por meio da lei ficou evidente todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Então por meio da lei ele morreu para a lei, então ele percebeu que ele estava morto. E aí ele complementa: morri para a lei a fim de viver para Cristo, que é a nossa esperança. E aí vem aquela pergunta que as pessoas sempre fazem quando a gente fala sobre a justificação pela fé. Então não importa o que eu fizer, tanto faz se eu faço bem, se eu faço mal. E a gente sabe que na verdade não é bem assim. As nossas obras, elas não são fundamentais para a nossa fé, mas elas são essenciais como um marcador de uma vida renovada. Então, no versículo 17, ele fala assim: Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo nenhum. Se eu reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Uma explicação que eu também achei muito boa desse texto está no próprio livro do Timothy Keller. E ele fala assim: Mas se alguém que professa a fé em Cristo mantém o mesmo estilo de vida pecaminoso, restaurando a sua condição de pecador, cuja penalidade Cristo morreu para destruir, não se esforçando em nada para mudar, isso prova que essa pessoa nunca entendeu de fato o Evangelho. Ela só estava procurando uma desculpa para viver em desobediência a Deus. Ou seja, se depois do sacrifício que Deus fez, para poder restaurar a nossa relação com Ele, a pessoa ela procura mais uma vez ficar longe de Deus e fazer coisas para se tornar cada vez mais distante de Deus, isso prova que ela realmente não entendeu qual que é a verdadeira essência do Evangelho. E aí a gente volta agora para o versículo 19, nessa última parte que ele fala: Eu morri para a lei a fim de viver para Deus.
Então ele dá a ideia de que uma pessoa que vive para a lei nunca vai conseguir viver para Deus. Porque enquanto a gente está tentando obedecer uma lei, a gente está fazendo as coisas certas ou as coisas boas simplesmente porque a gente quer ou uma recompensa por ter feito a coisa certa, ou porque a gente está sendo legalista. A gente obedece uma lei porque existe uma lei, mas não existe um motivo real por trás do que a gente está fazendo. E aí ele complementa no versículo 20 falando: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então ele dá uma justificativa muito mais poderosa e muito mais forte pelo qual a gente deve viver. Quais motivos a gente deve procurar fazer o certo e fazer o que é bom? Não porque a gente tem medo do castigo, não porque a gente quer ganhar alguma recompensa, ou porque a gente simplesmente quer obedecer uma lei, mas a gente obedece a Deus porque nós sabemos que nós já somos aceitos, que nós somos justificados, e sabendo que Deus nos amou e se entregou por nós. E isso é um motivo muito mais forte, muito mais válido para a gente estar guiando as nossas ações. E aí a gente volta agora para o versículo 19, nessa última parte que ele fala: eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Então ele dá a ideia de que uma pessoa que vive para a lei nunca vai conseguir viver para Deus. Porque enquanto a gente está tentando obedecer uma lei, a gente está fazendo as coisas certas ou as coisas boas simplesmente porque a gente quer ou uma recompensa por ter feito a coisa certa, ou porque a gente está sendo legalista. A gente obedece uma lei porque existe uma lei, mas não existe um motivo real por trás do que a gente está fazendo. Então ele termina o capítulo dizendo: não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O Timothy Keller dá um exemplo que eu achei bem ilustrativo. Então vamos imaginar que a sua casa toda pegou fogo, mas no final você conseguiu se salvar e conseguiu salvar os seus filhos. Aí veio o seu amigo, né, chegou atrasado e chegou: olha, quer ver quanto que eu amo você? Eu vou entrar nessa casa que tá pegando fogo, me jogar lá e me matar. Aí você ia ficar olhando assim, mas tipo, qual o propósito da pessoa se jogar dentro da casa pegando fogo, sendo que não tem mais ninguém lá? Então seria meio que um sacrifício inútil, né? Mas vamos pensar numa outra situação. Vamos dizer que você estava com a casa pegando fogo, você conseguiu sair, mas você teve um filho seu que ficou preso lá dentro. E aí esse mesmo amigo seu aparece lá também um pouco atrasado e diz: não, quer saber quanto que eu amo você? Eu vou entrar naquela casa e salvar o seu filho. Ele vai, entra na casa, salva o seu filho, mas acaba morrendo por causa disso. Isso vai ser uma grande prova de amor, né? Isso você vai saber que realmente valeu a pena aquela morte. E qual que é a ideia dessa analogia? A ideia é que se a gente conseguir se salvar, se realmente as leis e as nossas boas obras fossem capazes de fazer o trabalho da salvação, não fazia sentido Jesus ter vindo e ter morrido no nosso lugar. Não fazia sentido todo o sacrifício da cruz. Então, se a gente acredita no sacrifício de Jesus, mas a gente não acredita que o sacrifício dele tem poder para nos salvar, então foi um sacrifício inútil. Foi como se ele tivesse entrado numa casa que não tivesse ninguém mais lá dentro e se matado por motivo nenhum, né? Então, será que é esse evangelho que a gente acredita? Então, é o que ele fala no versículo 21 mesmo: pois se a justiça vem pela lei, ou seja, se nós somos justificados pelas nossas obras e pela lei, Cristo morreu inutilmente. Ele foi igual o cara da casa que se jogou no fogo. Mas se na verdade a única forma de nós sermos justificados é pelo sacrifício de Cristo, então o sacrifício dele fez todo sentido, mudou toda a nossa vida. E aí o último tópico do livro do Timothy Keller é exatamente esse: tudo ou nada. Ou Cristo realmente é o Rei, é o nosso Redentor, o nosso Salvador, que fez toda a obra de salvação por nós, ou na verdade ele não é nada realmente em nossas vidas e a gente está continuando tentando se salvar e nós somos os nossos próprios salvadores. Então a gente tem que pensar qual que é o tipo de evangelho que a gente acredita. A gente acredita que a gente é capaz de se salvar por conta própria, ou a gente realmente acredita no sacrifício redentor de Cristo Jesus? Então as perguntas que eu queria deixar para vocês, para a gente refletir um pouco essa semana é: o que o sacrifício de Cristo realmente representa para as nossas vidas, né?
qual que é o impacto disso na maneira como a gente enxerga a nossa moralidade, o que a gente faz de certo e errado? Ou será que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quais são as nossas motivações por trás do que a gente está fazendo, da nossa obediência, de nós sermos, né, pessoas moralmente boas, né? E como que realmente o Evangelho e o sacrifício de Cristo muda tudo, né? Porque é uma coisa que é tudo ou nada. Ou ele realmente transformou todas as nossas vidas e tem um significado central, ou na verdade é só mais uma história da Bíblia ou de algum livro qualquer que não significa nada pra gente. Então isso é uma coisa que eu queria que a gente estivesse repensando, né? O que o sacrifício de Cristo representa pra gente?